Se o local preconizado para executar a política de assistência não executar o serviço de maneira alinhada ao que foi estabelecido nela e der margem a condutas assistencialistas, ocorrerá nesses locais um afrouxamento ou esvaziamento dos sentidos pelos quais esses serviços foram criados. Ainda mais se essas práticas forem executadas ou endossadas por pessoas chaves nas relações profissionais. Os serviços tipificados na PNAS, Política Nacional de Assistência Social, são ações, práticas, abordagens e afins, feitas pelos profissionais que compõem as equipes nos ambientes e ambiências das unidades públicas de atendimento. Portanto, não são quaisquer serviços. Ao menos, não deveriam ser, porque tais serviços envolvem, permeiam, atravessam pessoas que estão inseridas num contexto social denominado das expressões da questão social, ou seja, em contexto de vulnerabilidade e risco social, por conta de uma sociedade desigual capitalista. E tais contextos demandam por assistentes sociais que são os técnicos, munidos de conhecimento, de arcabouço teórico-prático, ou, segundo Bourdieu, de capital cultural institucionalizado para uma intervenção propositiva e efetiva. Ficou interessado pelo conteúdo de hoje? Então continua aqui com a gente porque vamos falar sobre o esvaziamento conceitual de serviço social. É mais uma reflexão propositiva ou provocativa começando, tudo bem pessoal? Torço muito que sim. Essa é a segunda parte do vídeo anterior e aqui a gente está respondendo aquela pergunta: em qual serviço social eu estou inserido? Comentávamos que essa pergunta tinha uma aparência de ser óbvia e que você poderia estar pensando: como assim, em qual serviço social estou inserido? Há mais de um serviço social? É uma pergunta provocativa. Claro que só existe um serviço social. Porém, com o passar dos anos, mesmo tendo superado a caridade e o assistencialismo, e o serviço social inclusive ter se feito lei através da LOAS, presenciamos ou não ainda sinais da ajuda em meio aos serviços da política de assistência. Por exemplo, onde você trabalha, a garantia desses direitos tem ocorrido realmente pela efetividade da PNAS? Sabemos que é uma pergunta delicada, mas ocultar ou deixar essas questões de lado favorece que não efetivemos, enquanto assistentes sociais, o projeto profissional da categoria. Lembrando que no vídeo anterior explicamos que essa situação provoca uma confusão, ou seja, ainda vemos práticas da ajuda misturadas às práticas e serviços tipificados na PNAS e vimos também sobre a imitação prestigiosa. Se você não viu, clica no link que está aparecendo agora para você poder acompanhar certinho, ok? Como a gente estava falando, não é tão simples responder essa pergunta, porque nessa situação ocorre um misto da ajuda ou assistencialismo ao serviço social. Ocorre, portanto, um esvaziamento do termo com esse misto, ou seja, um esvaziamento conceitual de serviço social. Por meio da semântica linguística, que estuda o significado usado por seres humanos para se expressar através da linguagem, e da filologia, que é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, incluindo literatura, história e linguística, queremos refletir sobre o aspecto do termo serviço social em contextos onde seu significado escapa do sentido literal pelo qual ele foi construído, dando margem a outros sentidos que não aqueles pelos quais ele realmente possui. Portanto, se o local preconizado para executar a política de assistência não executar os serviços de maneira alinhada ao que foi estabelecido nela, e der margem a condutas assistencialistas, ocorrerá sim nesses locais um afrouxamento ou esvaziamento dos sentidos pelos quais esses serviços foram criados, ainda mais se essas práticas forem executadas ou endossadas por pessoas chaves nas relações profissionais, como já foi dito anteriormente. Vamos tentar trazer isso para um exemplo. Você paga para colocar créditos em seu celular. Em outras palavras, você está pagando para que determinada operadora de telefonia execute alguns serviços que ela se comprometeu a executar referentes ao pleno funcionamento das ligações que você fará pelo seu aparelho. Os serviços feitos pela operadora, ainda que executados por pessoas, têm suas bases em conhecimentos de ordem eletrônica e das telecomunicações. São serviços que apresentam complexidades e sentidos próprios no âmbito deste saber. Os motivos que movem esses serviços são de ordem mecânica, ou seja, fazer com que as ligações ocorram de maneira perfeita. Pronto. A operadora não está interessada em outra coisa senão fazer com que as ligações ocorram a contento, sem cair, sem barulhos ou interrupções, etc. Já na política de assistência, também existem serviços, porém de outra ordem. As pessoas pagam com seus impostos para terem seus direitos sociais garantidos,
Em outras palavras, elas pagam para que o Estado, através da Prefeitura Municipal, execute alguns serviços que ele se comprometeu a executar referentes aos direitos sociais que essas pessoas têm quando em situações de vulnerabilidade e risco social. Também são serviços executados por pessoas, porém, com base em conhecimentos nas relações sociais em uma sociedade denominada capitalista. São serviços que apresentam complexidades próprias, num contexto denominado das expressões da questão social. Os motivos que movem esses serviços não são de ordem mecânica, mas de ordem interrelacional, social, histórica, dialética, de ordem subjetiva. Um serviço da política de assistência, portanto, não é a mesma coisa que um serviço de telefonia celular. Ambos são serviços, mas de lógicas distintas. Enquanto na telefonia celular você utiliza um sentido mecânico, na política de assistência você utiliza um sentido social em seus serviços. Preste atenção que isso é muito importante. Como os motivos na PNAS vão para além da mecanicidade, apontando uma mudança de situação, é indispensável que nós, os técnicos, os profissionais que executam esses serviços, estejamos munidos do real sentido de serviço social para não incorrermos no esvaziamento conceitual e não executarmos práticas assistencialistas. Nos próximos vídeos, iremos retomar esse exemplo e aprofundar a questão do sentido inerente ao serviço social ou aos serviços da assistência social. Eles são determinantes para a construção da lógica de direitos e para que os gestores tomem como prioridade esta política. Dito isso, podemos prosseguir em responder à pergunta em qual serviço social estamos inseridos. Já entendemos o porquê dela não ser uma pergunta tão simples. Agora, o próximo passo, que foi mencionado no segundo vídeo, será falar do ponto central dessa pergunta, que é o conceito de serviço social e os 4 apontamentos que vão nortear para a resposta. Não perca o próximo vídeo, que nós vamos usar um texto de Vicente Faleiros, o que quer dizer serviço social. Esperamos sinceramente que você tenha apreciado esse vídeo, que procura ser um trabalho político de base, de promoção de cidadania, porque entendemos que o assistente social é uma categoria de enfrentamento estratégico, consciente, lúcido, que busca a ruptura de paradigmas de exploração, paradigmas coloniais, excludentes, desiguais e injustos, que enquanto categoria de enfrentamento deve ser iniciado a partir de mim e de você. Foram gastas muitas horas para produzir esse vídeo, porque tem-se conhecimento de que é urgente a conscientização de classe, o comprometimento íntegro com o projeto profissional do serviço social e o código de ética, como fundamentos para uma boa atuação profissional e a seguir a efetivação das políticas de assistência que perpassam por nós, assistentes sociais. Agora é com você. Fez sentido? Lhe agregou valor? Então curta esse vídeo. Socialize esse conhecimento compartilhando. Dessa maneira o YouTube reconhecerá e apoiará nossa iniciativa para que ela continue. Até o próximo vídeo. Saúde, paz e direitos a todos. Tchau, pessoal.